gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Heartstopper, que já está disponível na Netflix. Antes de mais nada, já quero te avisar que no vídeo de hoje nós teremos spoilers sobre a segunda temporada de Heartstopper. Então se você ainda não assistiu a temporada, recomendo muito que você vá assistir. E se você não assistiu a série, também recomendo muito que você assista, porque é uma série extremamente fofa, gostosa de assistir e que também tem muitas coisas necessárias, muitos assuntos necessários que são falados. Então recomendo muito e vou deixar o meu outro vídeo sobre a primeira temporada de Heartstopper no card e também nos comentários para você poder ir lá assistir. Bom, essa segunda temporada de Heartstopper vai mostrar então um pouquinho de como está sendo o relacionamento do Nick e do Charlie, que agora são namorados, só que eles têm seu relacionamento, o namoro deles ainda é escondido, porque o Nick ainda não se assumiu como bissexual pra todo mundo. Quem tá sabendo é a mãe do Nick e os amigos deles, né? O Tal, a Ellie, a Darcy, a Tara e o Isaac. Isso, eu sabia que tava faltando alguém nessa lista aí. E o Isaac, eles que sabem, mas de resto ninguém tá sabendo, então eles vão ter esse relacionamento escondido por enquanto. E além deles, a gente vai ter um pouquinho, vai ver também sobre o relacionamento da Tara e da Darcy, que apesar de serem muito fofas juntas, elas também vão estar enfrentando alguns conflitos, vão estar passando por alguns problemas. Vamos ver também aí sobre o Tal e a Ellie, que finalmente, assim, eles estão começando a ver que eles têm sentimentos um pelo outro, além de amizade, né, sentimentos românticos de fato um pelo outro, só que eles não sabem lidar com isso, não sabem se eles têm que ser namorados ou não e por aí vai. Então a gente vai acompanhar o desenrolar dessa história e também vai ver um pouquinho aí sobre o Isaac, que vai estar descobrindo qual a sexualidade dele nessa temporada. Essa segunda temporada de Heartstopper adaptou o terceiro quadrinho, já que Heartstopper é uma série de quadrinhos e aqui eles adaptaram o terceiro e pelo que eu vi adaptaram um pedaço do quarto também, mas eu não li os quadrinhos de Heartstopper, infelizmente. Eu não sei porque que eu ainda não tenho esses quadrinhos, mas enfim, eu não li, então tá, não sei dizer pra vocês se a série, essa temporada tá tão bem adaptada e se tá tudo igual ao quadrinho ou não. Pelo que eu vi aí do pessoal que já leu os quadrinhos, sim, a série está sendo muito bem adaptada dos quadrinhos pra cá. E aqui vai acontecer a viagem deles pra Paris, que na verdade é uma excursão da escola que eles vão fazer pra Paris, e que nessa viagem a gente vai começar a ver, eles vão começar a trabalhar também um pouquinho sobre o distúrbio alimentar do Charlie. Na realidade, acho que essa segunda... Opa, confundi os números aqui. Essa segunda temporada de Heartstopper, ela gira um pouco mais em torno do Nick, dessa questão do Nick querer sair do armário, ele querer se assumir para as pessoas. Só que a gente vê que isso tá causando um certo estresse pro Charlie também. A gente vai ver que com essa situação não é só o Nick que tá meio, vamos falar assim, sofrendo. O Charlie também tá sofrendo e tá sendo afetado por essa questão do Nick querer se assumir para as pessoas. E eu gosto muito aqui em cima do Charlie e do Nick de como eles mostram essa questão do Nick realmente se assumir para as pessoas, porque desde o início da temporada a gente vê ele falando, não, eu vou me assumir hoje para tal pessoa, e quando ele chega para conversar com aquela pessoa, não é tão fácil assim, né? Então o Nick, ele tava com a ideia de que, como ele já se assumiu pra mãe dele, se assumiu pros amigos, ia ser fácil ele se assumir pro resto das pessoas, pro mundo, e enfim. Só que não é tão fácil assim, principalmente porque você não controla o que as outras pessoas pensam, né? Então ele não sabe como que as outras pessoas vão reagir quando ele contar que ele é bissexual, que ele tá namorando com o Charlie. Acho que o medo dele vem também, principalmente por causa do pessoal ali do time de rugby, que a gente vê que são preconceituosos, né? Eles fizeram bullying, fizeram coisas bem ruins com o Charlie na primeira temporada, que foi o Nick que defendeu ele, enfim. Então eu gosto como eles mostram em cima do Nick que não é uma tarefa tão fácil assim você sair se assumindo para as pessoas quanto o Nick imaginava que iria ser. E eu gosto muito também de ver o apoio o tempo inteiro que o Charlie dá pro Nick em cima desse assunto, sabe? Do Nick às vezes se desculpar com o Charlie e falar, ai, desculpa que eu não consegui me assumir pra tal pessoa, e o Charlie fica, tá tranquilo, sabe? Não tem problema, porque o Charlie não quer que o Nick passe pela mesma coisa que ele, né? Que o Charlie sofreu muito bullying quando ele saiu do armário, na verdade tiraram ele do armário, então ele sofreu muito bullying, foi uma fase muito difícil pra ele passar. A gente
a gente vai falar melhor sobre isso, porque o Charlie dá uma explicadinha pra gente aqui na série, nessa segunda temporada. E o Charlie, então, tá sempre dando apoio ali pro Nick. E eu acho que o que eu gosto principalmente é que os dois não precisam terminar aqui na série pra que eles consigam ter o relacionamento deles, sabe? O Charlie se conforma de ir mantendo esse relacionamento escondido com o Nick até que ele se sinta confiante o suficiente pra se assumir pras pessoas. Claro que, como eu tava falando pra vocês, isso é uma coisa ruim pro Charlie, óbvio. Você tem que esconder a pessoa com quem você tá, né? Não poder contar, mas ele ter esse respeito pelo Nick, de não ficar apressando o Nick, e que eles não precisam terminar pra isso acontecer, sabe? Eles vão enfrentando isso juntos. Acho que esse foi o que eu mais gostei aqui em Heartstopper, que todos os casais que a gente tem, nenhum deles precisou terminar pra resolver os seus problemas, porque normalmente, na maioria de filme, de série teen, quando a gente vai assistir, sempre tem, quase toda temporada, quase todo filme novo, tem um momento que o casal precisa terminar pra resolver os problemas e voltarem melhor quando eles voltarem a namorar. E a gente vê que aqui em Heartstopper isso não precisa acontecer, sabe? Não precisa o casal terminar pra eles conseguirem sentar, conversar e resolver as suas questões. E como eu tava falando pra vocês, claro que manter esse relacionamento escondido, essa questão do Nick se assumir para as pessoas, está afetando bastante o Charlie. E tá afetando ele principalmente na questão alimentar. E essa temporada, ela foi dando esses indícios pra gente, né? E como a temporada tava girando mais em torno realmente de mostrar o Nick se assumindo, o Nick vendo que não era uma coisa tão fácil assim quanto ele imaginou que seria, essa parte do Charlie, ela fica um pouco mais de fundo, mas eles vão mostrando aos poucos. A gente olhar e falar, meu Deus, o que tá acontecendo com o Charlie? Por que ele não tá comendo? E o Nick também começa a reparar nisso, e eles vão dando esses indícios até chegar lá mais no final da temporada e falar de fato sobre isso, né? Que o Charlie tem um distúrbio alimentar, que é por causa de estresse, que ele também tá passando, tá ficando estressado com isso de se assumir pelas pessoas, assumir o relacionamento dele, que tá sendo uma coisa ruim pra ele, ele explicando que a alimentação é a única coisa que ele consegue controlar, porque nada na vida dele ele consegue controlar, a única coisa que ele consegue controlar é a comida, e por isso que acabou criando esse distúrbio alimentar nele, que assim, gente, é um assunto que eu gosto como eles estão trazendo pra série, não tenho dúvida nenhuma de que isso vai ser mais bem explorado na terceira temporada, e porque é um assunto que afeta muito mais pessoas do que a gente imagina, né? Muitas pessoas têm esse distúrbio alimentar, e a conversa que eles dois têm no último episódio é uma conversa muito bonita e muito importante do Nick, falando que ele também quer criar esse ambiente seguro pro Charlie, que o momento todo que o Nick tava ali tentando se assumir, o Charlie tava criando esse ambiente seguro pra ele, falando que tava tudo bem, enfim, e agora o Nick quer ser isso pro Charlie, né? Acho que o que mais tá afetando o Charlie, eu não sei se foi uma impressão minha, mas o que eu senti é que o que mais vai deixando o Charlie estressado e afeta essa parte de alimentação dele é principalmente quando o Ben tá por perto, sabe? A gente vê que quando ele olha pro Ben, essa situação toda muda, a cara dele muda de uma hora pra outra, assim, você vê que tem uma névoa passando pela cabeça do Charlie naquele momento, e aí que eu acho que isso que deixa ele com menos vontade de comer, sabe? Faz ele não querer comer nada, e faz, acho que, ele lembrar também muito do bullying que ele passou, que pelo visto é uma coisa que também ainda está afetando muito ele. Eu não me lembro desse assunto ainda ter sido bem explorado aqui dentro de Heartstopper. Não lembro se na primeira temporada eles já falaram a fundo sobre o bullying que o Charlie sofreu. Então, se ainda não foi falado, eles estão começando a falar, porque é claro que não vai ser uma coisa tão fácil assim pro Charlie contar exatamente tudo o que aconteceu e enfim. Então pode ser que numa terceira temporada a gente descubra mais quais foram as coisas, como foi o bullying que o Charlie sofreu, porque isso tá afetando muito ele, isso ainda tá machucando muito ele, que a gente sabe que só quem passou por bullying sabe que mesmo depois de passar anos, um bom tempo que você já passou por aquilo ainda continua te machucando, entendeu? Então realmente é uma coisa que ainda tá machucando o Charlie e que eu quero que eles explorem mais na terceira temporada de Heartstopper. E o J-Lock e o Kit Connor, eles fazem uma atuação simplesmente perfeita aqui nessa segunda temporada. Você vê que eles entendem muito de fato os seus personagens, eles entendem pelo que seus personagens estão passando naquele momento, e é uma coisa belíssima. Acho que o último episódio é onde e aquela última cena deles conversando é onde você mais vê a entrega de fato deles, então eu gosto muito disso, e eu acho que o Joe Locke, ele passa uma verdade muito grande durante a temporada inteira, que ele faz uma atuação muito boa, principalmente porque, como eu tava falando pra vocês, a gente tem uma mudança de
humor do Charlie muito repentina, né? Então, quando ele tá ali com o Nick, enfim, ele olha pro bem, no que ele olha pro bem, as expressões faciais dele já muda na hora que você olha e fala, meu Deus, isso aqui tá afetando o Charlie, sabe? Tá passando uma névoa na cabeça do Charlie nesse momento. Então, realmente, eles fazem uma atuação muito boa. E, gente, eles têm uma química de milhões, né? Não posso deixar de falar, porque eu fiquei apaixonada, encantada pelo casal durante a temporada inteira. Desde a primeira temporada, na verdade. Mas na segunda temporada, mais ainda, todo o cuidado que um tem com o outro, a preocupação, e enfim, eles são um casal maravilhoso. Então, eu gosto muito da atuação do Nick, a atuação do Kit e do Joe nessa segunda temporada. E eu gosto da gente ver uma outra forma de relacionamento, acho que dá pra gente falar assim, que é o relacionamento da Tara e da Darcy, que a Tara reclama bastante na temporada que a Darcy não consegue expressar tão bem os seus sentimentos, então que é um pouco difícil pra ela ter que conversar com a Darcy sobre o que tá acontecendo na casa dela, sobre o que ela tá passando, porque a Darcy não se abre, a Darcy tá sempre querendo usar o humor, sabe? Pra passar por cima disso, ou para querer dizer que ela tá bem, que tá tudo bem, e que a gente sabe que nem sempre tá tudo bem com a gente, né? Inclusive, a gente vê que dentro da casa da Darcy não tá nada bem, porque a mãe dela é preconceituosa, né, basicamente. A mãe dela não aceita a ideia de que a filha dela seja lésbica ou possa ser lésbica, porque pelo que deu a entender, a Darcy não se assumiu como lésbica pra mãe dela, justamente por isso, porque a mãe dela olharia torto pra ela, né. A mãe dela já critica muita coisa que a Darcy faz, ainda falando que ela é lésbica, a situação seria pior ainda. E eu gosto de como de aqui em Heartstopper, como eles usam desenhos pra poder expressar as emoções do personagem, ou o que ele tá sentindo quando ele tá chegando em algum lugar, quando os personagens estão se descobrindo, estão ficando felizes por alguma coisa, sabe? Então aqui, por exemplo, na Darcy, quando a gente vê quando ela vai chegando ali perto da casa dela, na porta de casa, já começa a ficar tipo uma nuvem meio roxa, assim, bem escura, em volta da casa dela, mostrando que ali as coisas estão bem complicadas, estão bem difíceis pra Darcy, que é um lugar que ela não gostaria de ter que ficar voltando. Então eu gosto de como eles usaram os desenhos ainda pra mostrar toda essa situação da Darcy, que infelizmente a gente sabe que é a realidade também de muitas pessoas, né? Infelizmente muitas pessoas LGBTs que têm pais preconceituosos e acabam tendo que sair de casa por causa disso, que é o que acontece com a Darcy aqui nessa segunda temporada. Bom, como a gente já falou sobre os dois assuntos mais pesados, os assuntos mais pesados que a gente teve nessa temporada de Heartstopper, vamos falar das coisas mais fofinhas então que a gente teve, e eu adorei demais o desenvolvimento do Tal e da Ellie, que eles são aquele casal que assim, eles estão reparando que eles têm sentimentos um pelo outro, só que eles não sabem como agir com isso, eles não sabem se eles falam um pro outro, eles ficam com medo de estragar a amizade que eles têm. E eu gosto dessa coisa aí de casais que são um pouquinho mais tímidos, sabe, que não sabe muito bem o que fazer, não sabe como agir, enfim, então eu acho maravilhoso, gostei demais do desenvolvimento dos dois e do beijo deles depois que tem, e, enfim, o Tal inclusive é um personagem que cresceu muito dentro de Heartstopper, que na primeira temporada a gente tinha ele muito com ciúme sempre do Charlie com o Nick, né, ele meio que queria o Charlie só pra ele, enfim, e aqui nessa temporada a gente inclusive entende o porquê disso, que ele tem medo de perder as pessoas da vida dele, porque ele passou por uma situação muito ruim com o pai, né, parece que o pai dele morreu, que ele ficou com esse medo realmente de perder as pessoas, e por isso que ele tinha muito medo ali de perder o Charlie pro Nick, mas é uma coisa que a gente vê que não acontece, e gosta também do Tal começar a se abrir mais pra conhecer mais do Nick, ver que o Nick não é uma pessoa ruim, bem pelo contrário, ele é uma pessoa maravilhosa. Coisas que também demonstra muito esse crescimento do Tal dentro da série é quando a Ellie fala que ela passou pra estudar na escola de arte, que ela tanto se dedicou, que ela tanto queria, e que ela tava na dúvida se iria ou não por causa dele, e ele demonstra todo o apoio do mundo pra ela, ele fala que ela tem que ir, por aí vai. Então eu gosto muito do que eles fizeram com o Tal, porque na primeira temporada ele era um pouco chato, ele era um pouco insuportável, e ele tá simplesmente maravilhoso nessa segunda. E eu amei demais como eles construíram o personagem do Isaac, até o Isaac começar a cogitar e a ver que talvez ele realmente seja uma pessoa assexual, que é uma pessoa que não sente atração nem desejo por ninguém.
né, nem por ninguém do seu sexo, nem pelo sexo oposto. E eu gostei muito disso. Eu tava ficando com dó do Isaac durante a temporada, honestamente falando. Dele, ele ficando com o James e ele tentando ficar com o James, beijar o James, enfim, tem algumas experiências, porque ele acha que como o James estava interessado nele, ele também tinha que estar, né, que esse seria o correto, enfim. Até que ele começa a se sentir meio, vamos falar assim, perdido, sabe, dentro do grupo deles, de todo mundo ali estar namorando, enfim, e ele não conseguir se relacionar com ninguém, ele não conseguir ter esses mesmos sentimentos do que eles têm ali como casais, né. Eu tava ficando com dó, realmente você olha em muitos momentos e fica meio, o que tá passando na cabeça do Isaac, o que tá acontecendo pra ele tá sofrendo dessa maneira. E aí quando ele vai na exposição de artes que ele conhece lá o cara que fez uma exposição contando como que ele se descobriu como uma pessoa assexual, e aí que dá o estalinho na cabeça do Isaac e ele começa a ver que talvez ele também se encaixe aí como uma pessoa sexual. Achei maravilhoso como eles construíram o personagem do Isaac de uma forma muito delicada e de um personagem muito importante. Heartstopper traz justamente essa representatividade, né? Essas pessoas dentro da comunidade LGBTQIA+, se descobrindo desde cedo. E eu gosto muito de como eles trabalharam o personagem do Isaac até chegar nessa conclusão. E eu acho que a gente pode ver mais aí numa terceira temporada. Essa segunda temporada de Heartstopper tá simplesmente perfeita. Ela é uma série muito, muito fofa. Os episódios são muito gostosos de assistir. São episódios de 30 minutos aí, que inclusive, apesar de ser episódios longos, eu acho que a gente tem bastante conteúdo em cada um deles. Tem bastante coisa acontecendo. E ao mesmo tempo eles trazem muitos assuntos importantes que têm que ser falados, têm que ser discutidos, como aí, por exemplo, o distúrbio alimentar do Charlie. E eu senti que nessa segunda temporada a gente começou a descobrir mais de fato sobre os nossos personagens, né? Sobre as nuances que tem por trás deles, alguns traumas que eles passaram. Então, por exemplo, a gente viu um pouquinho mais sobre o bullying que o Charlie sofreu, que, como eu falei pra vocês, eu acho que não foi tão bem explorado ainda dentro de Heartstopper, mas acho que para algumas próximas temporadas eles podem fazer isso, mostrar mais sobre o que o Charlie sofreu. A gente vê aí o Tal falando sobre o pai dele, que o pai dele morreu e ele ficou com esse medo de perder todas as pessoas da vida dele, enfim. Então acho que agora a gente tá começando a, de fato, descobrir mais sobre os nossos personagens, conhecer mais sobre eles e tudo que tem por trás da história de cada um deles. Então Heartstopper já era uma série muito maravilhosa desde a primeira temporada e essa segunda tá ainda melhor, tá com muito mais profundidade em tudo que eles trazem. Eles sabem desenvolver muito bem todos os seus assuntos, todos os seus personagens. Enfim, gente, eu sou apaixonada por Heartstopper, simplesmente. Eu amo o Nick e o Charlie, são muito fofos juntos. Se você assistiu a segunda temporada de Heartstopper, conta pra mim nos comentários o que você achou. Vamos conversar mais sobre essa série. E se eu não me engano, a terceira temporada de Heartstopper já está confirmada pela Netflix. Então com certeza quando sair a nova temporada ou a gente tiver novidades de Heartstopper, vai ter vídeo por aqui pra trazer tudo isso pra vocês. Então pra você não perder mais nada, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que assim sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica e você não perde mais nenhuma novidade. E também deixa o seu like aqui nesse vídeo que me ajuda bastante, assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo e desse vídeo, mais gente pode gostar e eles podem recomendar esse vídeo pra mais gente poder assistir. E é isso, um beijo e até o próximo.